Você sabia que no Japão, o imperador não se inclina diante de ninguém, a não ser quando se encontra com um professor? Pois é, aqui no Brasil, Dom Pedro II disse que se não fosse imperador, desejaria ser professor, por não conhecer missão mais nobre que a de dirigir inteligências juvenis e preparar os homens do futuro. Mas já tem tempo que os nossos mestres não recebem as merecidas reverências. E a gente não está falando só de remuneração, não, mas de respeito e consideração, porque afinal, quanto vale esse trabalho que ensina e inspira a busca pelo conhecimento? E por isso, o programa de hoje é dedicado ao mestre com carinho. Com a gente aqui no estúdio, Élika Takimoto, professora de Física do Cefet, Marcelo Correia Castro, professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ, e Regina Stella, diretora da Escola Municipal Minas Gerais, aqui do Rio de Janeiro. Mestres, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Nós é que agradecemos. Élika, eu começo com você te perguntando se você tem alguma lembrança de um professor que tenha te inspirado em algum momento da sua vida acadêmica e o que te fez se tornar uma professora. Olha, eu acho que a professora que mais me influenciou foi a professora que eu tive na universidade, a professora Penha Maria, que ela foi, assim, fundamental para, na graduação, perceber as minhas inquietações. Tanto é que ela foi a minha orientadora no mestrado e do mestrado, que foi em História, ela falou que eu tinha que continuar a minha formação dentro da área de filosofia, que aí eu ia completar a minha formação e, de repente, realizar a minha essência. E ela foi, assim, de fato, foi a que me inspirou bem, que me fez tornar o que eu sou hoje. Dedicação, assim, carinho total e agradecimento total à professora Penha Maria, da UFRJ. Que lindo. Marcelo, você, no caso, é professor de professores, você inspira futuros mestres. Como é que foi para você se tornar professor e como é que é essa experiência, né, de passar adiante uma profissão que precisa ter paixão realmente para fazer, né, para fazer parte desse universo? Eu me tornei professor muito jovem, não é? Com 18 anos, por uma série de circunstâncias, né? Eu acabei indo trabalhar inicialmente com ensino de inglês, depois com português. Quer dizer, eu tive uma circunstância especial que foi de fazer todo o curso de letras atuando como professor. Isso foi uma diferença para mim. Mas isso, durante muito tempo, me trouxe um desafio grande, que era ser muito novo para estar fazendo o que eu estava fazendo. Então, me tornei professor de professores com 23, 24 anos de idade. Não é? Foi um preço a pagar, mas acho que eu consegui alcançar muitos resultados. Né? Então, ainda hoje, você encontra ex-alunos que seguiram o mesmo caminho, né? E principalmente que seguiram seus próprios caminhos, que eu acho que essa é que é a grande busca de um professor, no meu modo de ver, deve ser ajudar o seu estudante a assumir-se como pessoa, né, a desenvolver-se e não tornar-se um discípulo ou qualquer coisa do gênero. Embora, é claro, uma parte de nós fique envaidecido quando diz, né, eu sigo sua linha, eu gostava tanto do seu jeito de ensinar, mas é principalmente aprender, como disse o Emanuel Carneiro Leão, é tomar posse de si mesmo. Não é? Eu acho que é isso que o professor deve buscar ajudar o seu estudante a fazer. É o encontro da essência aqui, como a Élika trouxe. Regina, você é diretora de uma escola, eu sou fã da sua escola, uma escola que já ganhou vários prêmios, uma escola municipal que lida com várias dificuldades, várias questões que a gente encontra no ensino público e ainda assim é reconhecida pelos professores que tem, pelo incentivo que é dado a esse processo pedagógico. Eu queria saber qual é a receita disso, como é que você incentiva esse profissional tão importante? Eu sou de uma cidadezinha muito do interior e de uma família bem humilde. E naquela época, já se vão anos, nós víamos o professor como um status, ele era o máximo. Então a gente olhava aquela professora, aquele professor, ou de terninho, ou com o seu conjuntinho de linha entrando, e eu ficava assim, um dia eu vou ser igual a ele, um dia eu tenho que ser professora, olha que maravilha, porque tem status. Nós estamos falando de décadas atrás, né? E depois eu vim para o Rio de Janeiro, né? Minha família teve que vir para o Rio de Janeiro e eu ingressei, então, né, na escola normal com esse intuito, eu quero ser professor, eu vou ser professor, eu tenho que ser igual.
não só o status da beleza daquele professor, como financeiramente, porque naquela época o professor ele tinha os dois reconhecimentos, né? E daí, com 18 anos, eu fiz o concurso e entrei para o magistério. E de lá para cá é só dando aula mesmo. Depois, em 1988, foi que eu me candidatei à direção de escola por eleição e continuo na Escola Minas Gerais até hoje como gestora da escola. Não há muito assim, segredo, não há muita técnica. Eu acho que a minha motivação, o meu gosto, o que eu transmito para os professores é isso. Nós precisamos modificar a educação. Nós precisamos levar para esses alunos, para esses adolescentes, alguma coisa de bom, porque eles são muito assim, coibidos de muitas coisas e são muito mal falados em algumas ações que eles têm. E somos nós que temos que transformar tudo isso. Mas eu queria fazer uma intervenção, até em função do que a gente estava falando lá. Esse discurso do desprestígio da profissão e o efetivo desprestígio da profissão, material e simbolicamente, não impede que as pessoas queiram ser professores. Isso eu orientei trabalhos de conclusão, né, de graduação e fiz nas minhas próprias pesquisas, estudos de perfil socioeconômico-cultural. Então, assim, as pessoas que buscam o curso de magistério, embora façam eventualmente um discurso, não, eu me tornei professor um pouco por acaso, meio assim, assumem imediatamente como uma profissão. Não, é interessante assim, e é uma profissão com baixo índice de evasão profissional. Ainda há, por mais simples ou ainda pequeno, mas ainda há essa ideia de que, como professor, eu terei um status muitos também. Dos que procuram magistério hoje serão os primeiros da sua família com formação universitária. É um novo perfil que vem Eles têm surgindo renda aí, né? familiar per capita, um salário e meio. Então, o piso do professor, que é insuficiente, é um ganho, um upgrade salarial. Quer dizer, então, mas mais do que isso, existe de fato uma busca, né, pela profissão, por tudo aquilo que nos trouxe aqui também, não é? Então, não é só uma questão assim, de uma população com perfil socioeconômico cultural que a aproxima mais das camadas populares e que aceita uma profissão que está em desprestígio. É também o outro lado, são pessoas que querem realmente ensinar, que querem viver, educar os outros, né? A Érica, no caso, participa ali, está no finalzinho ali do ensino médio, né? Como é que você vê esse aluno que chega ali, esse olhar para a magistratura ou para essa progressão nesse caminho? Eu vejo, de fato, por incrível que pareça, com muito respeito. E tem muitos alunos que falam que querem ser professores. É como a gente estava discutindo, parece que é um chamado. A despeito da gente estar sabendo que está difícil a vida do professor, do salário, é muita gente querendo. A impressão que dá, eu não sei se é bem impressão, se isso de fato se realiza, é que conhecimento, eu acho que é uma das únicas coisas que quando a gente divide, assim como a alegria, aumenta muito na gente. E quando a gente explica qualquer coisa, quando a gente debate qualquer assunto, a gente cresce muito intelectualmente, a gente percebe isso quando a gente ensina. E eu acho que é isso que é a grande cachaça, né? Da gente poder dividir, quer dizer, dividir entre aspas, que no final se multiplica dentro da gente. Isso é muito, mas está ensinando e aprendendo, né? O tempo todo. Eu vou terminar esse primeiro bloco com essa sua fala, Érica, porque a gente tem aí um exemplo de um professor que a gente foi buscar para mostrar para vocês e depois a gente retoma, até porque eu quero falar da interação aí, desse novo momento que a gente tem de mídias sociais e de interação com os alunos e pais, a participação dos pais através disso, desse aprendizado continuado. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Shazam, um professor de história que inspira alunos e professores do futuro. A gente volta num instante, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre os professores, nossos mestres. E agora você vai conhecer o Shazam e a forma que ele encontrou de ensinar história e cativar os alunos. Ser professor para mim é a minha vida particularmente. Eu acabo sendo muito viciado no trabalho, eu amo muito, né, a área de professor e acabo perdendo um pouco de tempo em relação à vida social. Por isso até mesmo que eu crio muitas amizades em sala de aula em função de que aqui é o meu convívio, né, o meu dia a dia, minha família.
Eu acho que é uma vocação, né? E você nem sempre descobre quando você imagina. Eu, por exemplo, queria fazer cinema. Eu não queria fazer história. Eu me espelhei num professor meu. Eu quis fazer algo parecido com ele. Não ser igual, obviamente, mas era um professor muito bom, contagiante, carismático. E acabou me atraindo bastante para a profissão de professor. Por que você tem o apelido de Shazam? Nessa tentativa, né, de fazer algo diferenciado, puxar os alunos, eu criei com eles na minha primeira aula um joguinho de perguntas e respostas, né, onde eu gritava Shazam. Acabou que meu nome, que é Pedro, nunca mais foi chamado. Todo mundo chama de Shazam. Ficou, fixou, já era. Eu tenho, inclusive, hoje em dia, amigos pessoais que me passaram a me chamar de Shazam por causa dos alunos. Como você estimula os alunos a gostarem de história? Eu acho que o primeiro momento é tentar buscar o máximo de analogias possíveis, né? Tornar mais fácil a história em função de trazer exemplos atuais. Eu acho também que os recursos atuais são muito bons, né? Nós temos a música, temos os filmes, né? Imagens para dar e vender através do Google, então acaba que facilita um pouquinho trazer essa imagem atual. Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz. Marcar um X e poder me orgulhar. Pois na Inglaterra o pirata tem seu lugar. A minha relação com os alunos é ótima. Eu não consigo muito bem dividir isso. Eu acabo tornando eles muitos amigos, né? Eu já tive, nesse meio tempo que eu sou professor, alguns alunos que deixaram de ser meus alunos e até hoje tornaram-se amigos. Desde redes sociais, às vezes acabamos nos esbarrando por aí, né? É uma relação muito amistosa. Muitas vezes o professor quer bancar uma ideia muito de seriedade para afastar o aluno, isso dificulta. É comprovado. As notas melhoram conforme há uma proximidade do aluno com o professor, né? Ele gostar de você, ele se identificar com você, vai contribuir para o seu ensino. Não deu para trazer tudo, né? Mas é que tem muitas cartas que eu ganhei nesse tempo, muito gentis, muito simpáticos, muito carinhosos. Eu tive uma aluna que desenha muito bem, que fez um autorretrato meu com base em uma foto minha, né? Que eu brinquei de raspar a barba no meio, ela fez um autorretrato. Querido professor, nós da turma 1212 gostaríamos de agradecer por sua ajuda. Nós o coroamos um professor glorioso, pois assim como na Revolução Gloriosa, você preparou o terreno para finalmente conseguirmos fazer o trabalho. Aquela confusão do dia a dia que estávamos resolvendo tudo foi uma guerra sem sangue graças a você. É como se a nossa turma fosse a Inglaterra, a confusão que houve, a Revolução Gloriosa, e o vídeo depois, a Revolução Industrial. Aí me coroaram, novamente personalizados, né, com base em uma coroa de Game of Thrones, né? Aí foi muito bacana, foi muito legal. Ainda me deram um Oscarzinho, né? Porque eles sabem que eu me amarro em cinema. Então foi muito bacana. É muito complicado se fazer algo novo, né? Que sai da zona de conforto, algo não tão ortodoxo, porque muitas vezes recebe muita crítica. Graças a Deus, como influenciou em notas e tudo mais, eu tive uma boa recepção, inclusive dos pais. Acaba que hoje em dia, alguns têm meu WhatsApp, por exemplo, trocamos informações, me pedem algumas ajudas, às vezes, em relação à educação do filho, ajudar em determinados conteúdos. Viviane é a mãe da Giovana. Você acompanha o desenvolvimento dela? Sim, desde o 6º ano. Eu procuro estar sempre presente aqui na unidade. A gente faz um trabalho de parceria. Junto com os professores, coordenadores. Shazam fez a diferença na vida da história da Giovana, até por ser história, que ela não gostava muito, e foi fundamental, assim. Ele envolve a turma, né? Ele envolve as crianças. Os pais adoram e estão sempre querendo saber dele, saber como é que, se isso está influenciando os alunos positivamente, super influencia, tanto que as notas estão lá em cima, né? Pô, o Shazam é perfeito como professor, como amigo dos alunos. Em sala ele explica, ele dá um jeito de explicar, se a gente não entendeu de um jeito, ele dá outro jeito, mostra o slide, ele dá o jeito dele pra gente entender a história, o contexto, tudo. E tirando fora de sala, né, que ele sempre se preocupa com os alunos, quer sempre ouvir nossos problemas e tentar ajudar da melhor forma. Você gosta da aula dele? Pô, eu acho a aula dele a melhor aula. Quinta-feira é o único dia que eu acordo com vontade de vir ao colégio. Você pretende ser professor? Sim, por causa do Shazam. De quê? De história. A missão do professor muitas vezes é confundida como algo apenas conteudista, né? Tem muito mais que isso. É influenciá-los, é criar um pensamento crítico. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma coisa muito conteudista que se passa a matéria e não há um diálogo. Esse diálogo é que vai construir, né, um pensamento crítico. Maior preocupação é uma balança favorável, mas importa que importa deixar a nação mais rentável. Show!
Estamos de volta conversando sobre os nobres professores, nossos mestres. Comigo aqui no estúdio, Regina Stella, diretora da Escola Municipal Minas Gerais do Rio de Janeiro, Élica Takimoto, professora de Física do Cefet, e Marcelo Correia Castro, professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ. Gente, o Shazam, professor... Shazam. Rico, né? Assim, eu adorei o Shazam, porque ele traz várias questões, né? Primeira coisa que eu achei muito interessante é a dinâmica ali. Existe um carisma. É cansativo, Élica, às vezes. Assim, você tem que estar sempre animado, assim. Eu fico vendo aquela energia, assim, não sei se 7 horas da manhã. Assim, vendo esse vídeo dá para a gente discutir muito aqui. Pena que o programa é pequeno, mas enfim. É uma coisa que chama muita atenção é que a coisa está muito centrada no Shazam, no professor. E é interessante colocar, os alunos estão assistindo, estão se divertindo. Nem todos os professores são showmans como o Shazam é. E é importante também que a gente está num movimento de transição dentro dessa parte que a gente está vivendo, da história, da nossa sociedade, e trazendo, até inspirado em modelos de países também com educação, que o centro, o foco não pode estar no professor dentro de sala de aula, funciona muito melhor quando o foco está no aluno. Né? O aluno, ele deixa de ser passivo no aprendizado e passa a ser o ator principal, o protagonista na história dele. E, bom, enfim, e o próprio aluno falou, eu só fico animado para vir quinta-feira. E ele tem aula a manhã inteira, de todos os dias da semana, vamos colocar assim. Mas por que será que ele está tão desanimado assim com a escola? É essa fala que me chamou mais atenção. Eu acho que é porque... Muita responsabilidade em cima de um único professor, às vezes, né? Exatamente. E mesmo que o papel do professor mude, vamos colocar assim, mesmo que o foco não seja o professor, ele não seja protagonista, sim, a gente tem que estar muito animado. Porque que o foco seja o aluno, a gente tem que estar atento a cada um para estimular, para estimular a pergunta, a curiosidade, até para tirar mesmo do aluno o que tiver que tirar naquele dia. Então, bom, tem que ter energia. Realmente ela tem razão, o foco é o aluno, mas o professor ali na frente, ele, com a alegria dele, com a movimentação, o incentivo dele, ele capta esse aluno para ele. Ao passo que aquele professor que já chega na escola, e às vezes eu dou umas bronquinhas, meio que cansado, meio que... Ser humano, minha profissão, né? Tipo humano, né? Minha profissão, não pode pensar, você tem que pensar agora no seu aluno. Eu me arrumo para o meu aluno, eu me dou um jeitinho, meus problemas ficaram em casa. Eu, quando chego na escola, eu vivo os meus alunos, eu me dou para eles. E tenho também a contrapartida. Eu tenho, graças a Deus, com os meus alunos, uma interação bem grande. Eu não sou chamada de diretora, dona Regina, eu não sou. Eu sou a Regina. Até os pequenininhos do primeiro ano adentram pela secretaria, porque eu não tenho gabinete, eu funciono na secretaria, tá? Ô, Regina, me dá um joguinho aí. Aí o pai olha para mim assim, mas Regina, eu digo, presta bastante atenção. Não é o pronome de tratamento importante. O importante para mim é ele me respeitar. Aí você trouxe uma figura que eu acho importante a gente trazer aqui para esse programa, que são os pais, né? A gente está vivendo aí uma transformação rápida, né? Existe uma interatividade grande, né? Pais utilizando o WhatsApp para lidar com o professor e muito mais dinâmica essa relação aí. Onde é que entra a família para que esse professor seja um sucesso? Olha, eu acho que, assim, até pegando, né, a questão anterior, acho assim, o professor é resultado de uma confluência de saberes, não é? E é muito difícil hierarquizar os saberes de um professor, mas eu penso que a gente possa identificar algumas coisas que o Shazam destacou ali, não é? Você tem que dominar um conteúdo, sim. Não dá para ser professor no vazio, não é? A sua principal função não é chegar lá e mostrar o conteúdo que você domina. Mas você tem também que respeitar o aluno e ter efetivamente um interesse por ele. Eu acho assim, há estilos os mais diversos de bons professores, né? Ele, o professor espetáculo, né? Tem o professor que é mais discreto, mas o professor, como é que uma pessoa vai admitir que você interfira no processo que é dela se ela não confiar em você? Então, o professor tem que ser uma pessoa confiável. Como é que você se torna confiável? E o garoto falou, além disso, ele se preocupa com a gente mesmo. Exato. Então, eu dava aulas no Estado à noite, sempre 16 anos seguidos, às sextas-feiras.
E os colegas dizem, o que você faz que o seu aluno fica esperando, mesmo quando a aula anterior não teve? Eu trato eles com respeito, com interesse, e eu quebro a minha cabeça procurando atividades interessantes. Então, só o respeito não é... Onde é que a família entra nessa história, né? Se você pega as escolas que dão certo, independentemente dos seus projetos político-pedagógicos, em todas elas você conseguiu algum tipo de coesão do corpo social, ou seja, a família, os estudantes e os profissionais da escola. Se eles não estiverem, ainda que com divergências, com debate, que é saudável, que tem com diálogo, se eles não estiverem num nível de coesão em busca de um certo tipo de formação, dificilmente essa formação dará certo. A escola pode ter a melhor equipe do mundo, as famílias podem ter o maior amor do mundo para os seus filhos, então tem que ter essa interação, né? Essa sintonia. Eu, enquanto mídia, eu sou meio que atrasadinha, mas eu chego na escola e digo assim, às vezes alguém está me passando um WhatsApp, eu digo, gente, o que é isso? Aí vou para um aluno de 6º ano e digo assim, você pode ver isso aqui para mim? Ele pega imediatamente. Mas esse é o mestre, né, que aprende com esse aluno também, que está trazendo tanta novidade, que está tão inteirado. E é assim que nós estamos aprendendo, porque eu, enquanto muito mais velha que eles, digamos assim, né? Eu estou aprendendo com eles. Eu passo para eles, sim, o meu conhecimento, mas eles também estão me passando esse conhecimento ultramoderno que está acontecendo, que está correndo, e a gente está pegando com eles mesmo, porque eles têm uma facilidade incrível da maquinazinha. Eu já não tenho essa facilidade. Aí eles ensinam para a gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está chegando no final do programa e eu vou polemizar rapidamente aqui, porque a gente está vivendo um momento de efervescência, né? Está se questionando muito a questão ideológica nas escolas. Sim. E o professor, enquanto um exemplo de pessoa que muitas vezes vai passar tantas informações, é possível não levar indiretamente uma ideologia? E qual é o limite do professor? Deixa cada um uma palavrinha final. Bom, eu acho que... Se é que existe esse limite, né? Sim, eu acho que você, por exemplo, eu vou pegar dentro da minha área, como professora de física que sou, se você dá aula de uma determinada maneira, ainda que você não fale nada, você está passando uma ideologia, sim, que esse é dessa forma que você acredita que seja ciência, que é essa forma que você concorde que deva ser escola. Então, você mesmo em silêncio, o silêncio ou você não falar é uma manifestação também, não deixa de ser. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado assim, que a gente é, de fato, visto como, ainda é visto como detentor do conhecimento. Eu espero que isso mude e tem mudado, mesmo porque com as tecnologias, o conhecimento, o conteúdo está na palma da mão. Então, eu não gosto de dar uma aula que a minha aula é facilmente encontrada no Google, por exemplo. Então, mas ainda assim, os alunos me veem como, por exemplo, uma figura hierarquizada intelectualmente, como se eu soubesse muito mais, como se eu fosse muito melhor, ou algo assim, como o Marcelo falou. Marcelo. Isso. Ele falou que a gente tem que ter conteúdo, claro que tem. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, que de fato influencia. Eu acho que esse cuidado, os professores, pelo que eu vejo, os professores têm sim, continuam tendo. Sim, eu acho que qualquer professor que tenha, né, um sentido profissional, independentemente das suas convicções ideológicas, tem muito claro na sua cabeça que a sua maior missão é preservar a integridade do outro. Né? Eu sou professor porque eu gosto da vida, quero que ela continue existindo. Então, eu faço um esforço para que aqueles que vão me suceder sejam melhores ou sejam, enfim, tenham a sua integridade preservada. Então, é óbvio que você não vai para dentro de uma sala de aula para doutrinar pessoas, nem para fazer lavagens cerebrais, né? Mas você também, né, da condição humana, não tem como você apagar os traços da ideologia. Então, uma coisa é dizer, olha, sejam todos que nem eu. Outra coisa é, eu não tenho identidade. É impossível não ter uma identidade. Né? E acho que os bons professores, os professores profissionais, sabem todos qual é esse limite. Né? Como diz lá, a liberdade é difícil de definir, mas todo mundo sabe o que é. Então, a democracia, a convivência dos contrários, a democracia é o regime da diversidade. Então, você tem que ensinar ao seu aluno a lidar com a diversidade e a respeitar a diversidade. E não apagar a diversidade. Olha, não existe posição, existem posições. E a gente tem que defrontar-se com elas e entender, olha só, a posição do outro é tão estranha para mim quanto é a minha para ele.
É isso que você tem que aprender para viver em democracia. Uma pessoa, por exemplo, que acha que professores não devem manifestar opiniões é uma coisa estranha para mim. Mas eu estou tentando entender por que ele pensa isso, não é? No meu caso, é um pouquinho diferente, porque eu estou lidando com ainda crianças, adolescentes de 7 a 14, 15 anos. Eu acho que a sua pergunta tem muito a ver com a escola sem partido ou escola, né? Eu sou a favor de uma escola que mostre tudo para o seu aluno. Eu sou contrária à doutrinação. O aluno ele tem que ter informação total, de todo, partidária, sim, tem que ser mostrado tudo a ele. Agora, o professor tem que tomar cuidado de não se colocar dentro da cabeça do aluno, mostrando para ele o que ele acha que é o certo. Quem tem que descobrir é o próprio aluno. E aí eu acho que a gente finaliza lindamente esse programa, que assim, é o meu entendimento leigo, não sou professora, mas a sensação que eu tenho com a história que eu carrego comigo dos meus professores é exatamente como o Marcelo começou o programa trazendo, a Érica também tocou nesse assunto, os três falaram disso, né? Que é ensinar a pensar e encontrar a sua verdadeira vocação, né? Indicar o caminho, não colocá-lo seguindo aquele caminho, exatamente. Né? Muito bom. Esse gente, é o papel. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio, toda a nossa admiração por essa linda profissão que realmente, se não tiver vocação, não vai conseguir se manter nela de jeito nenhum. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Quer homenagear o seu professor? Manda uma foto com ele pra gente na nossa página no Facebook. Lá você também pode rever o programa, mandar sugestões e assuntos e dar a sua opinião. Curte lá, compartilha a sua história com a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!